Olá, minha gente, vamos aqui encerrar mais uma semana bastante agitada aqui nesse canal, porque no final das contas a entrevista com a Mariane Bittetti fez o maior sucesso. E nesse sentido, então, vamos comentar um pouco também sobre isso. Na próxima semana, segunda-feira, não percam, a gente vai ter aqui uma outra corrida, né, contra a Base Nacional Comum Curricular. É o Marcos Couto que vai dar uma entrevista, que deu uma entrevista para nós, que nós vamos publicar a partir da próxima segunda. E esse vai ser o tema, um tema sem dúvida nenhuma dos mais quentes, dos mais fervorosos, daqueles que realmente chamam a atenção de todos os que trabalham com educação, de todos os que de alguma maneira estão relacionados à vida escolar. Alunos, professores de geografia especialmente, porque, bom, é o caso do Marcos Couto, é o meu e é o de muitos de nós aqui que acompanham esse canal. Não percam, segunda-feira, Marcos Couto vai estar aqui com a gente. Retomando aí o tema da semana, estamos falando sobre essa questão da identidade, de como que a gente identifica o outro e como é que a gente faz, então, para, ao identificar o outro, identificarmos a nós mesmos. É nesse sentido que a ideia de um outro menosprezado, de um outro marginalizado, ela é realizada justamente por quem está no centro desse poder, quem tem o controle sobre as informações, aquele que de alguma maneira produz isso que nós chamamos genericamente de ideologia dominante. Isto se estabelece, se realiza nos mais diferentes formatos. Dentre eles, essa questão do racismo, que talvez seja uma das discussões para além da questão da homofobia ou o problema com o feminismo e tal, mas é um dos temas mais candentes dentro do Brasil. Claro está que muitos de nós, quando pensamos na questão do racismo, pensamos imediatamente nas populações autodenominadas de afrodescendentes, ou as populações negras, ou os pretos, ou seja lá como se queira identificar algumas palavras, bom, elas agridem mais algumas pessoas do que outras e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, não é essa a intenção. O que nós estamos tentando colocar aqui é que a ideia de racismo nos leva geralmente a pensar nessa população extremamente afeita a processos de marginalização, viveu dentro do nosso país séculos de escravidão e que, de alguma maneira, realiza, né, a sociedade brasileira realiza um dos seus formatos de exclusão diretamente associado a essa população especificamente, que procura resistir de todas as maneiras, que vai fazer, então, este movimento antirracista e de extrema importância para a nossa sociedade, que é uma sociedade ainda marcada pela ideologia do latifundiário, do senhor de escravos, e essa ideologia do latifundiário, do senhor de escravos, não está exclusivamente na cabeça do latifundiário e do senhor de escravos. Está também na cabeça da chamada classe média urbana, faz parte da prepotência, não é, de determinadas populações estabelecer uma relação preconceituosa com o outro, eliminar o outro por presunção, por pressuposição. E nesse sentido precisamos estabelecer então uma luta brutal contra esse tipo de ideologia. Mas o racismo não é alguma coisa que se realize exclusivamente nesse plano. Quando pensamos em termos de Brasil, vamos pensar também nas populações indígenas que sofrem de um processo de exclusão, marginalização, genocídio, eliminação generalizada das suas terras, da sua capacidade de sobrevivência, que é algo também que se iniciou com o processo colonial lá pelas tantas do século XVI e que vem até hoje, de alguma maneira, a ideia de que ao olhar para uma aldeia indígena ou para um agrupamento indígena, seja ele no formato que seja, sempre se chega à conclusão que é alguém que está atrapalhando o progresso, que está atrapalhando a vida, que está atrapalhando a nossa capacidade de acumular riquezas, de vivermos
Bem, e o preconceito também é extremamente pesado. Nessa discussão dessa semana, essa questão toda teve uma escala de discussão muito maior do que a do Brasil, sem levar em consideração, então, todos os outros processos de marginalização que existem no Brasil e que nada tem a ver com a questão indígena, nada tem a ver com a cor de pele, nada tem a ver com a sexualidade, mas está diretamente relacionado à pobreza, ao ser descendente de pessoas, de nordestinos. O preconceito contra o nordestino é uma coisa pesada quando se pensa em termos do paulistano, do carioca, do mineiro de uma maneira geral e assim por diante. De alguma maneira, o Brasil, pelo tamanho que tem, pelo formato e a maneira como se realizou a sua existência, a sua criação, a sua invenção, é um país que abriu um espaço muito grande para a exclusão, para a identificação do outro como um outro menor, como um outro incapaz, como um outro que não gosta de trabalhar, como um outro malandro e assim por diante. Então, nesse sentido, vivemos num país carregado de preconceitos. Somos uma sociedade carregada de preconceitos. Mas é importante a gente notar que a questão do racismo é uma questão planetária. Quando nós pensamos no que está acontecendo hoje em Mianmar, por exemplo, ou quando nós pensamos no que está acontecendo no norte da China, em relação às populações que vivem no Tibete, o que está acontecendo e como se realiza a reprodução das famílias e das pessoas dentro da Índia, de uma maneira geral, o que acontece dentro dos Estados Unidos, de uma maneira também bastante generalizada, onde a questão indígena e a questão dos afrodescendentes têm um papel fundamental. O que acontece dentro da própria África, esta relação entre as diferentes etnias extremamente violenta, né? Quando uma população armada, inclusive com muitos soldados que não têm mais do que 12, 13 anos de idade, invadem uma aldeia e, a matança é generalizada. Essas questões, elas aparecem nos mais diferentes formatos. O racismo, sem dúvida nenhuma, é um processo de exclusão que envolve justamente um formato do discurso que tem por objetivo garantir que determinados grupos permaneçam no poder por natureza, né? A ideia é bastante antiga. Na Europa, a ideia de pertencer a uma família de sangue azul e coisas desse tipo, e, portanto, o direito divino de ter poder, ela está, de alguma maneira, caracterizada em todo o mundo, em todas as formas de poder e que envolve, então, todas as formas de exclusão, né? O que acontece na Rússia com as populações que vivem na Rússia asiática é de extrema importância no mundo como um todo. O que acontece na própria Europa, principalmente com os países e as populações que migram para a Europa ocidental e vindo dos países do Oriente, também, aqui muitas pessoas são excluídas, identificadas, quase que colocadas realmente na margem do processo, e são loiras, têm olhos verdes, e isso não é o ponto de partida do racismo. O racismo tem muitas características e ele não está associado exclusivamente a ter a pele negra ou branca, ou se as pessoas serem gordas, magras, altas. A associação que está relacionada diretamente com o racismo está associada diretamente à forma como se estabelece o poder e quem são os grupos que estão no poder, que vão usar então a ridicularização do outro, a marginalização do outro, a caracterização, o estabelecimento de preconceitos de todos os tipos, com o objetivo realmente de marcá-los e de garantir que eles permaneçam subordinados. Isto
É uma produção que nós poderíamos dizer que tem a característica da propaganda de uma maneira geral. Não há dúvida que a presença dos europeus na Índia e o que se pensou e o que se falou dentro da Inglaterra em relação aos indianos é de uma violência extrema. E a mesma questão está relacionada a todos os países europeus que invadiram o continente africano, ou então o processo de tráfico de escravos africanos para o continente americano, o extermínio, o genocídio dos indígenas do continente americano, que veio ser chamado de americano, o problema com a Austrália e os aborígenes na Austrália, o problema dos franceses no Vietnã, o que aconteceu e o processo de exclusão no Vietnã, essas questões elas estão colocadas para toda a história da formação dos processos de imperialismo. Todos os impérios, de alguma maneira, buscaram, dentro do processo de dominação, marginalizar o excluído, marginalizar o subordinado, marginalizar o escravo, identificá-lo de alguma forma. Uma das questões que nós podemos colocar para reflexão é o fato de que todo o processo de marginalização envolve e necessita uma espécie de carimbo, uma espécie de identificador a priorístico que vai nos levar a dizer que este ou aquele é menor ou pior ou algo que o valha. Então, nesse sentido, acho que é extremamente interessante o fato de que colocamos fardas nos nossos jovens para que possam ser reconhecidos na rua como soldados, ou como estudantes, ou como X, ou como Y, isto é, como aquele que deveria estar fazendo uma determinada coisa naquele momento e está fazendo outra. Essa questão do controle, de colocar então algum tipo de marca, seja na roupa, seja no corte de cabelo, seja na cor da pele, e aí esse é um identificador bastante simples de ser utilizado, mas de qualquer maneira o biotipo e tudo mais são formatos, né, que nós utilizamos para uma marginalização em massa, para que o preconceito se estabeleça de uma forma absolutamente simples e natural, como se fosse da natureza da relação, como se fosse da natureza das pessoas. Então, nesse sentido, a grande questão é que o combate contra o racismo passa necessariamente pelo combate contra todas as formas de imperialismo. Sem isso, o combate contra o racismo, ele não tem muito o que ganhar, né? Nós precisamos entender, então, que a subordinação de um pelo outro, essas relações de poder, a ausência e a incapacidade ou a incapacitação do outro com relação a sua organização política, a sua capacidade de exercer poder, sem dúvida nenhuma, é a base sobre a qual se fundamenta todos os tipos de racismo em todo o mundo. Racismo contra loiros, brancos, negros, de olhos puxados, de olhos amendoados, de olhos redondos, não importa, de lábios grossos, lábios finos, de nariz achatado ou nariz, sei lá, de que maneira. Não é essa a questão, essa é a forma como isso se expressa, mas não está aí o centro do processo, né? O centro do processo está no exercício do poder. E a forma, então, como se exerce o poder e a forma como se impede ao outro de se organizar politicamente para resistir, para produzir poder, para produzir política. Então, nesse sentido, é que a questão do racismo, eu diria que ela precisa ser enfrentada, ela precisa ser colocada sobre a mesa. Não estamos aqui afirmando que o racismo existe exclusivamente dentro do capitalismo e que o racismo é um resultado imediato, direto, linear do processo colonial europeu do século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. Estamos dizendo que o racismo é um processo que se consolida, se reproduz nos seus diferentes formatos, desde que os grandes movimentos de construção dos grandes impérios, não é, se constituiu.
a divisão do trabalho entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, a existência das classes sociais está diretamente associado à fundamentação e os formatos de como eu reconheço o outro, como eu reconheço aquele que não sou eu, aquele que necessariamente, do meu ponto de vista, deve ser menor que eu, deve ser mais ignorante que eu, deve ser menos trabalhador que eu, menos honesto que eu, e assim sucessivamente. Estes formatos de exclusão, eles estão colocados na história da humanidade desde que a humanidade dividiu o seu trabalho no formato de que um comanda e o outro obedece. Este é o sentido geral do preconceito, porque o preconceito é uma ferramenta fundamental para o exercício desse tipo de poder. Bem, meus amigos, aqui, minhas amigas, estamos terminando mais uma semana com um tema extremamente interessante e importante. Vamos aí conversando sobre isso, não é? E na próxima semana volto aqui a convidá-los, Marcos Couto, lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, lá de São Gonçalo, da Faculdade de Formação de Professores, companheiro de décadas, né, dentro da Associação de Geógrafos, que escreveu um artigo já há algum tempo sobre a Base Nacional Comum Curricular e que se dispôs a conversar com a gente sobre o assunto. Não percam, na próxima segunda-feira, a primeira parte dessa entrevista super interessante. Até lá, bom final de semana para todos.